Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo suave? Massa! Comigo tá bom e tá cada vez melhor ainda. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gustavo e vamos nessa que tem muito do Universo Geek pra gente conversar. Ah, mas antes da gente começar, já se inscreve no canal, já aciona o sininho para receber a notificação de quando eu mandar vídeo novo pra vocês. Galera, esses dias eu tava passando um tempo meu, eu tava querendo me divertir, aí eu acabei entrando em umas páginas do YouTube que tinha uns compilados de Rage Quit, de outros streamers, de outros youtubers. E eu reparei muito a questão do tipo de jogos que eles estavam jogando, era Call of Duty, era Sekiro, Dark Souls, jogos indies, e a galera acabava perdendo o controle quando errava as coisas, dava Rage Quit, quebrava as coisas. E eu achava muito esquisito isso, porque são tipo... Sim, são jogos até de certa forma difíceis, mas poxa, são apenas jogos, né? E comparado com jogos de antigamente, nem são tão difíceis assim. E por isso eu decidi fazer hoje uma lista de 5 jogos que são considerados formadores de caráter de antigamente, né? Que muitos gamers da velha guarda diziam que são jogos de formação de caráter, por serem tão difíceis e tão desafiadores. Agora, por que os gamers antigos dizem que eles são tão difíceis comparado com os jogos de hoje? Provavelmente são porque não tinham as ferramentas e não tinham certas facilidades que os jogos de hoje têm. Exemplo, nivelamento dentro da plataforma. Você pode decidir qual tipo de jogo você quer jogar. Se quer um jogo só para curtir a história, se você quer um jogo mais desafiador, se você quer um inferno na terra daquele jogo. Além também do salvamento constante, que tem muitos jogos hoje em dia que tem salvamento automático. Então você não precisa se preocupar, eu vou ali, se eu morrer, posso voltar e tal. Existiam jogos no passado que não existia o sistema de salvamento, então você tinha que começar e terminar daquele jeito e apenas. Então, hoje eu vou falar de alguns jogos que têm essa característica dos jogos antigos, né? São jogos extremamente difíceis, testam os jogadores ao extremo, muitas vezes fazendo eles enlouquecerem dentro do jogo. Então, vamos nessa e vamos conhecer um pouquinho mais desse universo. Iniciando com um clássico do Super Nintendo. Um jogo que fez muito guri, ou guria que jogava esse jogo, tentar praticamente se livrar do jogo depois de tantas vezes que perdia a fase e tinha que começar tudo de novo. Estou falando do jogo do sapo mais badass de toda a história dos videogames. Estou falando de Battletoads. Criado em 1991 para tentar barrar o jogo das Tartarugas Ninja, ele tinha o mesmo tipo de jogo, chamado Beat'em Up, que é você sair batendo em todo mundo, vem um monte de personagem, um monte de NPC tentar bater em você e você tem que tacar todo mundo em porrada. A grande diferença desse jogo, que tornou-se tão carismático, foi exatamente as características cartunescas e engraçadas dos movimentos e dos golpes, além de um personagem extremamente caricato, que era o Toad. Outra questão muito interessante desse jogo era o level design, que embora simples o design, o jogo parecesse, não quer dizer que ele fosse fácil. A cada vez que você avançava no jogo, ele se tornava cada vez mais e mais difícil. Além de não ter save point durante todo um nível, ou seja, você tinha que começar e terminar sem morrer nenhuma vez. Caso você morresse, você tem que começar tudo do zero. Tendo a possibilidade de você também jogar em modo co-op com um amigo seu do lado, você pode pensar, isso vai trazer certa facilidade. Não, pois basta um morrer que os dois têm que começar a fase novamente. E outro detalhe, você bater também pode bater no seu amigo. Ou seja, você tem que ter muito controle dos movimentos e dos seus reflexos para não acabar acertando seu amigo e mandando ele pro side. Uma das fases mais lembradas desse jogo é a fase que simula como se fosse uma moto espacial, em que o jogador tem que controlar essa moto e tentar desviar de obstáculos que vão aparecendo no caminho. Só que esses obstáculos eles não vêm numa velocidade normal para você conseguir desviar com facilidade. Eles vêm em alta velocidade. E quando eu falo alta velocidade, é o ponto de você ter que ter ou reflexos extremamente rápidos e conseguir antecipar os movimentos, ou realmente você decorar como os objetos vão aparecer e conseguir desviá-los praticamente em cima da hora. Eu já perdi a conta das histórias e das vezes que eu mesmo já joguei esse jogo, e nessa fase eu queria tacar o controle na televisão de tanta raiva que eu tinha. Muitos jogadores conseguiram, de tanto jogar, conseguiram criar ou reflexos absolutos para conseguir vencer esse nível, ou realmente conseguiram ter dons premonitivos para conseguir se livrar de se chocar com esses obstáculos. E quando você joga com um amigo junto com você no co-op, basta um levar uma pancada que já era. Ou seja, você tem que ter, os dois têm que ser muito bons e reflexos muito rápidos. Recentemente foi feito um remake desse jogo, trouxendo os gráficos mais bonitos, um design mais arrojado e mais fluido. Contudo, muitos jogadores voltaram a jogar para sentir a boa e velha nostalgia e lembraram rapidamente o porquê sofriam tanto nesses jogos. Embora tenham sido preparados para a nova geração, não quer dizer que tenham ficado mais fáceis, muito pelo contrário. Devido à velocidade de processamento dos jogos hoje em dia, o jogo ficou ainda mais difícil e mais rápido, necessitando cada vez mais que mais reflexos sejam desenvolvidos. O segundo que eu quero falar com vocês já foi considerado o mascote da Capcom, uma das maiores empresas japonesas de desenvolvimento de jogos. Sim, já sabe de que eu estou falando, né?
Eu tô falando de Mega Man. Dos inúmeros jogos que essa franquia tem, nenhum deles é considerado fácil ou agradável de se jogar, sendo extremamente difícil devido a toda a mecânica do jogo. Embora fácil de ser controlado, todo o level design é extremamente frenético e você tem que desviar para um lado, para o outro, pular, saltar e se abaixar para evitar os ataques dos seus oponentes. Como eu falei, devido à alta taxa de movimentação, todos os jogadores têm que desenvolver reflexos extremamente apurados e rápidos para conseguir desviar de todos os ataques do oponente, além de todas as manobras possíveis para você conseguir atacar o boss final de cada fase. Com o tempo que foi se passando e mais jogadores foram conseguindo zerar o jogo, eles acabaram ensinando técnicas para que você tivesse benefícios e facilidades para passar de certas fases. Sendo que cada fase você tem que atravessá-la e enfrentar um boss. E no final esse boss vai te entregar um power-up. E esse power-up pode ser utilizado para garantir facilidade numa outra fase com um outro chefão. O problema é decidir qual fase vai ser a primeira, qual boss é o mais fácil para você conseguir pegar ele e depois ir para outro boss, entendeu? Então, embora você conseguisse desenvolver a mecânica e a habilidade para conseguir vencer todos os desafios, você ainda teria que conseguir desenvolver um quebra-cabeça de saber qual boss primeiro e em seguida qual e qual para conseguir chegar no final com maior facilidade. Mega Man é considerado um dos clássicos em referência a jogos de testar o controle e a paciência dos jogadores. Ainda mais hoje em dia que você tem um controle que ele não é plugado no console, é muito mais fácil de você tacar o controle pela janela, na televisão ou até pela parede. Em terceiro lugar, vou trazer um jogo que foi produzido para a Famicom, um genérico produzido aqui no Brasil para substituir o Nintendinho. Produzido em 1985, o Ghosts 'n Goblins era como se fosse um Mario que variava somente a temática. As mecânicas eram praticamente iguais, por se tratar de um jogo de plataforma. Como eu falei, o grande diferencial do jogo era exatamente a temática, pois a história era dentro de uma história medieval, e que você era um cavaleiro, em que você tem que derrotar monstros, bruxas, fantasmas, lobisomens, vampiros, para conseguir resgatar a princesa. Contudo, o grande diferencial desse jogo era exatamente a questão do hit kill. Você pode pensar, ele pega um cavaleiro, pelo menos ele tem armadura, mas essa armadura podia ser considerada como papel, porque bastava um ataque, um toque de um oponente seu, de um inimigo, que ela já ia pro escambau. E posso te garantir uma coisa, por essa armadura ser desse jeito, você iria passar praticamente o jogo inteiro vendo só o seu jogador, o personagem, boa parte do tempo só de cueca samba canção, pois é assim que ele fica quando a armadura cai. Contando também com uma questão do hit kill, basta um toque de um oponente seu e você perder completamente o jogo, tendo que começar do início. Esse jogo, além desse detalhe que é extremamente perturbador e estressante, a física do jogo ainda dificultava mais ainda o sistema de progressão, pois você não tinha como se movimentar durante o salto, você não podia ir ou voltar, ou seja, todos os movimentos tinham que ser perfeitos e milimetricamente calculados. Apenas um erro e já era, você tinha que começar tudo do zero. Como se isso não bastasse, ao chegar no final do jogo, pensando que você, acabou o jogo, ganhei. Não, você descobre que é tudo obra de Satã, que é o vilão do jogo. E você tem que jogar tudo de novo, só que com uma dificuldade muito maior, com os inimigos muito mais fortes e rápidos. Ou seja, quem conseguiu zerar esse jogo tem um nível de paciência a estilo Buda, porque puta que pariu. Falando de hit kill, temos um título que acho que é considerado o mais insano e mais frenético de todos os jogos em questão de dificuldade e possibilidade de rage quit de toda a história do videogame. Criado em 1987 para arcades, Nintendo e outros consoles, você tem o jogo Contra. É um jogo de plataforma em que você tem que atirar nos seus oponentes, aliens e monstros e extraterrestres, que estão tentando invadir a Terra. Você vira praticamente um Rambo, né? Porque você tem tiros infinitos e sai metendo bala para tudo que é canto. O único problema é que, como eu falei anteriormente em Hit Kill, esse jogo também tem essa característica. Basta um trisco do seu oponente, uma balinha, a mínima que seja, que triscou seu pé ou seu cabelo, você já era. Você tem que começar tudo de novo. E, para melhorar ainda mais, você só tem direito a 3 vidas dentro desse jogo. Ou seja, você tem que começar e terminar apenas com elas. Não tem como ganhar mais vidas, tem exceder pontos, eu vou ganhar vidas extras. Não, são 3 vidas. E o jogo é extremamente difícil e frenético. E por falar realmente em frenético, eu vou explicar exatamente por que ele é tão frenético. Comparado com os outros jogos que tem a necessidade de você desviar, pular e se agachar e acabar esquivando dos ataques dos oponentes, esse é extremamente pior, porque nesse, às vezes você consegue, as hordas vêm de 5, 6, 7, 10 oponentes de uma vez só e que você tem que conseguir escapar deles. Ou seja, é muito insano, muito frenético.
o que faz com que muitos jogadores não consigam nem sequer passar da primeira fase. Sendo praticamente impossível de zerar o jogo de forma leal, né, com as únicas 3 vidas, foi descoberto um código que garantia vidas infinitas para assim facilitar os jogadores de conseguirem completar o jogo. E por último, mas não menos importante, longe disso, esses são um dos jogos mais clássicos em questão de dificuldade, tanto é que demorou muito para ele chegar oficialmente aqui no ocidente. Estou falando de Super Mario Bros. The Lost Level, criado em 1986. Diferente dos outros jogos, dos outros títulos do Mario, que são, embora sejam um pouco desafiadores, você consegue jogar ele tranquilamente, esse Lost Level, ele de divertido não tem nada. Ele simplesmente parece uma tortura virtual que os jogadores enfrentavam. Desafios constantes, dificuldades cada vez aumentadas e mais necessidade de ter reflexos apurados e muita calma e controle. Esse jogo é praticamente uma tortura, como eu falei. E como eu falei, esse jogo foi considerado tão difícil, que o lançamento no ocidente foi cancelado e só liberado depois de muito tempo com o lançamento do tipo da coletânea Super Mario All Stars para Super Nintendo. Esse jogo era tão difícil, que muitos jogadores falavam exatamente isso. É um jogo de dor e sofrimento. Você, depois de escutar tudo isso, você pode pensar, poxa, por que criarem jogos tão difíceis e tão desafiadores? Pois normalmente videogames são feitos para entreter e divertir. Mas aqui tá. Existem jogos hoje em dia que também se tornam-se muito difíceis. E todo mundo que já jogou ele dizem a mesma coisa. Quanto mais difícil o jogo, mais desafiador é. Embora vocês tenham passado por muito sofrimento para passar desse estágio, ou do chefão, ao passar vem um sentimento de euforia, alegria e de conquista, que faz com que todo aquele desafio, todo aquele dor e sofrimento tenha valido a pena para você conseguir atingir uma habilidade maior, um grau de habilidade maior, um reflexo maior, ou entender mais de videogame. A ideia desses jogos é exatamente desafiar as habilidades dos jogadores e paciência, além do próprio controle emocional, pois muitos jogadores percebem que só não conseguiam passar de algumas fases devido ao estresse e ansiedade que estavam tendo dentro dela. Como eu falei, os jogadores das antigas dizem que esse tipo de jogo, de difícil, extremamente difíceis, são chamados de jogos de formação de caráter, pois além de você aprender muita coisa de controle e paciência, além de desenvolver reflexos e outras habilidades, você consegue perceber que ele cria a valorização das conquistas para os jogadores e que faz com que isso seja refletido na vida normal deles. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito desses jogos das antigas, que são muito conhecidos pelos jogadores da velha guarda e são muito difundidos em questão da história do videogame. Claro que existem ainda muitos outros jogos que são difíceis, tanto não tão antigos quanto os mais recentes. Deixa nos comentários se vocês querem que eu faça uma lista comentando sobre esses jogos também, tá certo? Deixa seu like, se inscreve no canal também, que é muito importante para vocês acompanharem e verem mais do meu material que eu estou criando para vocês. Seu comentário também é muito importante, então diz aí o que você achou do vídeo, alguma dica para um outro tema de que eu possa conversar com vocês, tá certo? Ah, e também, lembra de compartilhar essa ideia com seus amigos. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!